Você já percebeu que as mulheres, elas tendem a respeitar mais os homens que sabem o que eles querem da vida? E presta atenção, senhoras e senhores, este vídeo não é sobre relacionamento, não é sobre mulheres, não é sobre homens, mas também é. Eu comecei a ler nesse final de semana um livro que me parece muito legal. Eu não li muita coisa ainda, eu li acho que umas 20 ou 30 páginas. Isso, uma semana eu comecei a ler o livro, que eu achei bem legal, que eu quero trazer para vocês. É um livro do Gary John Bishop, tem tradução, já tem esse livro aqui em português, eu estou lendo a minha versão é em português. O livro chama Pare com essa merda, acabe com a autossabotagem e conquiste sua vida de volta. É esse livro que está aparecendo aí na sua tela, vou colocar para você poder ver e você poder tirar suas próprias conclusões se o livro é bom ou não. Me parece ser um livro muito legal, eu dei uma olhada no índice, estou gostando bastante da leitura. E enquanto eu estava lendo o livro, eu estava pensando em algumas coisas, né? O Gary Bishop, ele fala sobre alguns assuntos que têm a ver com essa questão, né, de conquista também. Eu sei que tem muitos homens que ficam preocupados com isso, como que você pode ser respeitado, não só ser amado, né, pelas mulheres, mas ser respeitado por elas e pelas outras pessoas também. E o livro ele aborda, não especificamente sobre isso, não fala exatamente sobre isso, mas ele fala sobre algumas características que fazem, sim, você ser uma pessoa muito mais respeitada. Quando você entra nos ambientes, você ser muito mais bem visto. Ele fala muito sobre a questão da autossabotagem. A gente se autossabota demais, principalmente por questões relacionadas à nossa infância, a forma como que a gente foi criado, a maneira como é que a gente percebe o mundo. E a gente tem que entender que essa realidade, às vezes, se esse é o seu caso, se você não se sente valorizado, se você se auto-sabota, se você sabe que você se auto-sabota, e às vezes você acha que você não vale nada, que você nunca consegue fazer as coisas, que você, enfim, você está entendendo onde eu quero chegar. Isso daí é a sua realidade. Isso aí tem a ver com a lente que você mesmo coloca e as outras pessoas podem não estar vendo isso. As outras pessoas podem achar que você realmente é uma pessoa bacana, que você é uma pessoa esforçada e que você é uma pessoa legal, né? E a gente às vezes acaba se auto-sabotando. O livro trata bastante sobre isso. E eu queria trazer isso sobre a respeito, né, de por que as mulheres gostam, né, de homens que sabem para onde está indo, porque eu sei que tem muitos homens que acompanham aqui meu canal. Majoritariamente esse canal é visto por homens. Então, se esse é o seu caso, se você quer ser uma pessoa mais respeitada pelas mulheres, mas também pelos seus pares, né? Quando você entrar no ambiente, as pessoas, você se tornar uma pessoa mais magnética, parar de se auto-sabotar, entender o seu valor. E aqui não eu não quero dizer para você começar a se achar a última bolacha do pacote, você achar uma pessoa que você não é. Não é nada disso que eu estou dizendo. Você fingir alguma coisa, achar que você é um cara fodão, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você assumir realmente seu papel de homem, que eu acho que os homens eles têm perdido isso ao longo, né, principalmente ao longo da história recente. Estão virando um bando de bola murcha por conta de um monte dessa cultura woke que a gente tem. Então, eu acho que isso não está sendo legal. Inclusive, as mulheres estão sentindo muito isso. As mulheres estão percebendo que os homens não chegam mais nelas, não estão deixando de ser homem, para falar a verdade. Né? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Então, o que significa quando eu falo, né, sobre a gente liderar a própria vida? O que significa isso? Né? Significa a gente saber exatamente para onde a gente está indo. E eu acho que a maior parte das pessoas que eu vejo, que eu convivo e que eu percebo no mundo, não faz a menor ideia para onde está indo. Não faz a menor ideia do porquê que acorda pela manhã, não faz a menor ideia do porquê que ela está fazendo aqui nesse planeta, não tem um senso de propósito, não tem metas definidas, não tem nada disso. Então, enquanto você não tiver isso, enquanto você, enfim, achar que você simplesmente tem que viver, acordar de manhã, comer, tomar banho, ir para um trabalho, e né, chegar à noite para dormir, no outro dia acordar e fazer a mesma coisa, dificilmente você vai ser uma pessoa respeitada. Dificilmente as pessoas vão olhar para você e vão identificar uma aura diferente em você. Repara numa coisa, todas as pessoas que você admira, todas, pode ser homem, pode ser mulher, não interessa, pode ser até criança. Tem crianças que têm esse tipo de aura. Elas sabem o que elas querem na vida.
elas são obstinadas. A criança normalmente é assim, né? Que é uma coisa difícil tirar da cabeça delas, né? As crianças são realmente obstinadas. Mas chega, por alguns motivos, né? Chega uma hora que muita gente acaba perdendo isso. E acaba vivendo uma vida meio que picolé de chuchu, né? Uma vida meio sem graça, que não, realmente não traz nenhum tipo de satisfação para ela. E quando a gente perde essa chama, quando a gente perde essa motivação interna, a gente para de ser respeitado pelas mulheres, pelos homens, a gente acaba deixando, né, a nossa matilha, se a gente for, né, olhar para o lado animal, a gente fica lá atrás, né, e outras pessoas acabam assumindo o lugar. E o que eu recomendo para você, e que eu tento fazer aqui para minha vida, é tentar e lutar e buscar obstinadamente a ser protagonista da minha vida. Eu quero que você seja protagonista da sua também. Então você tem que saber para onde você está indo. Faça uma autoanálise, comece a entender, né, o que realmente você quer da sua vida. Tem gente que nunca parou para pensar nisso. Tem gente que eu vejo isso muito molecada, né, sai lá do colegial para prestar um vestibular, por exemplo, mas às vezes não é aquilo que ela quer fazer. Às vezes é por pressão dos pais ou pela pressão da sociedade. Às vezes escolhe um curso que, né, não era isso que ela gostaria de fazer, ou ela queria fazer alguma outra coisa. Isso se estende, né, ao longo da vida. Isso vai se estendendo, né? Tem muita gente com 50, 60, 70 anos que também não faz ideia do que estão fazendo aqui. Então, acho que uma das coisas, já que a gente está aqui, eu acho que uma das perguntas mais importantes que a gente tem que se fazer é por que a gente vive? Né? Quais são os nossos motivos? Quais são os nossos porquês? E quando você descobrir isso, lute com unhas e dentes para você conseguir ir até o seu objetivo. Isso vai fazer com toda certeza que você se torne uma pessoa muito mais magnética, uma pessoa iluminada. As pessoas vão querer estar perto de você, porque é natural. É uma coisa que atrai, não é uma coisa da natureza. Se você olhar na natureza, os animais se comportam dessa maneira. Todos os animais que são mais bem posicionados, que sabem o que eles querem, eles são admirados pelos outros membros, né, da comunidade, pelas fêmeas e pelos machos, e isso não é diferente no caso nosso. A gente funciona da mesma maneira. Então, precisa saber aonde você quer ir. Uma outra coisa que eu vi também um livro, né, sobre essa questão, ele fala muito, a base do livro é mais sobre autossabotagem, mas ele fala sobre a questão do autodomínio também, que muitas pessoas não têm, e por isso acaba às vezes se sabotando. Então a gente precisa ter autodomínio, a gente tem que ter controle das nossas emoções, a gente tem que entender sobre inteligência emocional. Tem gente que é completamente passivo, e a passividade, a agressividade vazia, normalmente, em grande parte das vezes, é um sinal de fraqueza. Tem gente que fala, não, mexeu comigo, não sei o que, cara. Isso é sinal de fraqueza. O homem forte, ele tem autodomínio. Ele pesa as coisas. Se ele for para entrar na porrada, ele vai entrar com toda certeza. Mas vai fazer de uma forma consciente. Se ele tiver que defender a família dele, ele vai fazer de uma forma consciente. Se ele tiver que defender o território dele, ele vai fazer de mais uma forma consciente. Você precisa ter autodomínio. Precisa entender que as explosões de raiva ou, sabe, quando você não consegue controlar as suas emoções, isso é um grande sinal de fraqueza. E isso vai fazer, como o tema é por que as mulheres respeitam, né, os homens que sabem o que querem, isso vai fazer você ser diminuído aos olhos das mulheres e também aos olhos dos homens que estão à sua volta. Os grandes homens, pode parar para ver na história, dá uma olhada, ou nas pessoas às vezes que você conhece, no seu ciclo de influência. As pessoas que você mais admira, na sua família, nos seus amigos, em todos os lugares, né? Personagens históricos, personagens do cinema, são pessoas que têm autodomínio, são pessoas que têm controle, eles conseguem controlar suas emoções de uma maneira que tem muita gente às vezes ali brigando, né? E a pessoa tá lá tranquila, estratégica, né? Sabendo, calculando, né, os próximos passos. Isso realmente é muito importante para você se tornar uma pessoa magnética também. O outro ponto é a gente ser independente. Precisa ser completamente independente de todos. Né? Primeiro a gente tem que ser independente emocionalmente, eu acredito. É uma das diferenças que eu acho, né, dos meninos e dos homens, e das meninas e das mulheres, é que conforme elas vão crescendo, né, elas vão entendendo que a gente precisa ser independente emocionalmente. A gente não pode
ficar preso a certas coisas. A gente tem que amadurecer, né? Independente, obviamente, em vários outros aspectos também, financeiramente independente. A gente tem que... pode parecer antiquado, muita gente vai achar que mas eu acredito que o homem ele tem que ser o provedor da família. Ele tem que ser aquele que defende o seu território, defende aquilo que é importante para ele. E ele só vai conseguir fazer isso se ele for independente. Independente do governo, independente das circunstâncias. Tem gente que fica culpando o governo, circunstâncias. É claro que todas essas coisas atrapalham. O governo atrapalha a gente? Com toda certeza atrapalha. Circunstâncias atrapalham a gente? Com toda certeza. Às vezes uma doença, uma perda de um ente querido, com certeza vai atrapalhar. Mas a gente precisa entender que a gente precisa ser independente. Independentemente de tudo isso, a gente tem que continuar em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, para a gente ser essa tal pessoa magnética que vai atrair os olhares das pessoas. Isso não tem a ver só com questão de sedução, isso tem a ver com vendas, isso tem a ver com persuasão, isso tem a ver com prosperidade. Essa energia é praticamente a mesma. É você se tornar uma pessoa forte, uma pessoa que aos olhos das outras pessoas é uma pessoa diferente do resto, né, da manada. Né? Olhar e falar, cara, aquele cara é diferente. Sabe quando eu falo isso, né? A gente tá na rua, às vezes você vê uma pessoa que você não conhece, mas você olha e fala, meu, aquele cara ali é foda, aquela mulher ali é ponta firme, né? Tem uma personalidade diferente. Né? E todas essas pessoas têm essas características, né, que eu disse para vocês, mas são pessoas independentes. São pessoas que não dependem de outras pessoas para conseguir aquilo que elas querem. Elas continuam lutando e sabem que a responsabilidade está nas mãos dela. E uma última coisa, né, que eu queria falar aqui para você, que tem a ver, né, com a questão do livro também, que eu vou recomendar mais uma vez que vocês leiam. Não terminei de ler, mas estou gostando bastante, que é o crescimento contínuo. As pessoas, para deixar de se auto-sabotar, para se tornarem umas pessoas melhores, né, pessoas mais magnéticas, elas têm que estar sempre crescendo. De novo, faça esse exercício. Olhe para as pessoas ao seu redor, as pessoas que você mais admira. São pessoas estagnadas, são pessoas que levam a vida com a barriga, e se você olhar como elas estão hoje, e como elas estavam ontem, e como elas estavam há 1 ano ou 5 anos, se elas permanecem iguais, você ia continuar tendo essa admiração que você tem por elas? Eu tenho certeza que não. Então, pessoas que têm crescimento contínuo, que você está vendo que o cara está lá, batalhando, fazendo, crescendo, ganhando dinheiro, indo na academia, ficando mais forte, lendo Platão, lendo Aristóteles, ficando, né, melhor, né, das ideias da cabeça, tendo mais sabedoria. Essas pessoas que são as pessoas que a gente admira. Você pode se contorcer, pode falar que não é nada disso, mas no inconsciente você sabe que isso é verdade. Então a gente precisa ter esse crescimento contínuo. Você está tendo esse crescimento contínuo? Você está se preocupando em crescer em várias áreas da sua vida? Na área da saúde, na área das finanças, na área emocional, na área espiritual? Tem áreas na sua vida que você precisa um pouquinho mais de esforço para você crescer? Começa a pensar nisso. Entenda que você não pode ficar estagnado de maneira nenhuma. Você tem que estar sempre crescendo. Se você estiver estagnado, você está indo para trás. Porque outras pessoas estão fazendo tudo isso que eu estou dizendo para você. Mas entenda que aqui não é uma competição. Você não está competindo com ninguém. Mesmo porque isso é um absurdo. Não tem como você competir com outras pessoas que você não conhece a realidade daquelas pessoas. O que você tem que se comparar, o que você tem que competir é com você ontem. Porque aí você tem um grau comparativo justo. Você consegue saber se você está melhor hoje do que você estava ontem. Você tem mais dinheiro na sua conta bancária hoje do que tinha ontem. Você está conseguindo levantar mais peso hoje do que você estava conseguindo ontem. Você está conseguindo correr mais hoje do que você conseguia correr ontem. Como é que estão os seus relacionamentos? Você tem tido relacionamentos melhores? Seja com o teu esposo, namorado, enfim, o que quer que seja, sua esposa, namorado, os teus amigos, os teus familiares. Tem que ter esse crescimento contínuo. A gente tem que estar sempre avaliando tudo isso, para a gente conseguir melhorar sempre a cada dia. Então eu queria passar esses pontos aqui para vocês. Eu sei que foi uma grande salada, porque eu peguei as ideias lá do livro, trouxe aqui para a questão de relacionamento, que com certeza isso vai ajudar bastante. Se vocês pararem para perceber, vocês vão ver que eu tenho razão, óbvio, porque eu sempre tenho razão.
vocês vão ver que eu tenho razão. Se você quiser ser um homem de verdade, se você quiser ser um homem que atrai a atenção das mulheres, dos homens, que você seja admirado, que você tenha respeito, né, que as pessoas respeitem você, faça essas coisas que eu acabei de dizer para vocês. Né? Não tira nunca os olhos, né, do alvo que você deseja, né, para as coisas realmente acontecerem. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um forte abraço para você e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.